Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leonardo Martins, sou psicólogo clínico e faço parte do Pra Vida. E nós queremos entregar para vocês um curso interessante, um curso com conhecimento. Uma vez que por conta da pandemia o curso não pôde ser realizado de forma presencial, então a gente está aqui para trazer a vocês esse conteúdo de uma forma mais acessível. E hoje a gente vai estar falando sobre mídias sociais, redes sociais, e como essas redes sociais elas interagem e têm uma relação com a questão da prevenção do suicídio. Para começar, é importante, a gente entender que as redes sociais, quando elas foram criadas, quando elas foram concebidas, foi de fato uma maneira de aproximar mais as pessoas através da internet, de unir grupos de pessoas. A gente sabe que ao longo da história humana, as pessoas têm essa tendência de se aglomerar, de se confraternizar ou de se encontrar dentro de grupos específicos onde existem interesses similares, onde as pessoas compartilham ideias, onde elas compartilham gostos. Então isso não é uma novidade dentro da história humana, mas com o advento da tecnologia, passamos a ter isso de uma forma diferente. Porque antes as pessoas precisavam se reunir em locais. Elas precisavam se deslocar, precisava ter um espaço físico ali para que elas pudessem ter esses encontros, fazer esses grupos e compartilhar os seus interesses. As pessoas gostam de se aglomerar, elas gostam de compartilhar ideias. E por isso, através da tecnologia, foi pensado uma forma de poder fazer isso à distância. Quando os e-mails surgiram, era uma forma de substituir as correspondências tradicionais utilizando o meio eletrônico. Você enviava o e-mail, imediatamente o destinatário recebia aquela informação. Então, por que não desenvolver sistemas e formas em que grupos de pessoas não possam se comunicar, trocar ideias, trocar experiências? E assim foram pensadas as redes sociais. Na sua gênese, no seu início. A grande maioria de vocês, ou talvez todos vocês, devem conhecer o finado Orkut, que foi uma das redes sociais que mais se popularizaram no mundo. Mas antes do Orkut existiam outras redes sociais. Todavia elas não tiveram o alcance que tinha o Orkut. E o Orkut, bem no começo, ele tinha algo muito diferente, porque não era qualquer um que poderia participar do Orkut. Eu lembro, nessa época, que somente quem já fazia parte do Orkut poderia enviar um convite para alguém de fora, para que essa pessoa pudesse também integrar essa rede social. Então, é muito diferente de hoje em dia, em que as redes sociais elas estão abertas a qualquer pessoa. Qualquer um entra na rede social, cria sua conta e começa a utilizar. Então tinha essa restrição quase como uma... Não diria uma sociedade secreta, porque não era secreto, mas quase isso. Era um grupo muito seleto de pessoas. Se eu não quiser que alguma pessoa do meu círculo participe do Orkut, eu não envio o convite para essa pessoa. E eu permaneço lá. E através do Orkut,
começou essa questão de comunidades, né? No Orkut tinha as comunidades, que é o quê? São grupos. É uma forma de agrupar pessoas com interesses em comuns. E as pessoas usavam sua criatividade para criar diferentes tipos, inúmeros tipos de comunidades dentro daquela rede social. E para trocar ideias, informações, experiências sobre aquele tema específico. Em um ponto, isso era muito positivo, porque as pessoas começavam a descobrir outras pessoas que tinham esses interesses em comuns. Isso podia levar a amizades, isso levava a encontros presenciais onde as pessoas se conheciam no mundo físico. Então, o Orkut ele serviu para dar esse impulso nas redes sociais. E logo depois do Orkut, veio o Facebook como uma rede social que estourou. Fez muito sucesso e foi muito popular. E aí veio o Instagram, veio o Twitter. São várias redes sociais que elas são diferentes entre si. Elas têm algumas propostas diferentes, mas o princípio básico é o mesmo. Agregar pessoas. E uma coisa que as redes sociais trouxeram para dentro da nossa sociedade foi a questão de que agora eu posso mostrar a minha vida. E agora eu posso ver a vida do outro. Agora eu posso adentrar no que o outro está fazendo. Eu posso saber aonde o outro está. Para que lugares essa pessoa sai. Que tipo de comida ela gosta de comer. Quais são seus hobbies. Qual é o seu lazer. Tudo isso ficou possível através das redes sociais. Porque elas se tornaram uma espécie de quadro onde você podia ter acesso à vida do outro. Que antes era algo muito privado, era algo muito mais restrito. Ah, eu só posso saber da vida do seu Zé se eu chegar para o seu Zé e conversar com ele e perguntar para ele. Ou se eu chegar para alguém da família dele, de repente essa pessoa me contar. Mas agora, com as redes sociais, isso muda de figura, porque agora eu tenho um acesso muito maior à vida daquele sujeito. E a gente sabe que existem pessoas que gostam de se expor mais. E tem pessoas que utilizam as redes sociais, mas que não se sentem tão à vontade com essa exposição, acabam se expondo menos. A gente vai falar como isso afeta as pessoas um pouquinho mais lá na frente. Então, dessa maneira, foi galgando essa construção das redes sociais e da interação das pessoas com elas. As redes sociais foram capazes de nos comunicar, fazer com que essa comunicação ela fosse na velocidade da luz. Eu publico algo agora e no mesmo instante, quem quiser ter acesso a essa informação tem. Esteja aonde estiver no planeta Terra, ou talvez até fora dele. Então, essa rapidez da comunicação, ela trouxe pontos positivos, mas ela também tem um lado meio obscuro. Mas vamos falar de coisa boa primeiro. Enquanto eu sou capaz de postar nas minhas redes sociais, de repente no meu Instagram, posto foto de lugares, posto foto das pessoas com quem eu estou, e isso de repente faz com que as pessoas tenham conhecimento sobre a minha vida, como a gente já falou anteriormente, sobre essa questão da exposição. Agora eu posso expor a minha intimidade, e eu posso expor na medida que eu quiser. Eu sou livre para expor essa intimidade, né? Dentro de certos limites que cada rede, obviamente, estabelece.
Eu não vou poder postar pornografia no Instagram. Eu não vou poder postar nudez no Instagram. Mas eu posso postar o meu dia a dia. Eu posso postar algo que para mim é importante. E é o que as pessoas têm feito. Muitas pessoas, principalmente essas pessoas que se intitulam digital influencer, né? Blogueiros, vlogueiros, essas pessoas, elas estão divulgando o seu dia a dia. Elas estão mostrando para um grupo de pessoas o que é que elas estão fazendo, no que é que elas estão se engajando, seus dramas pessoais. E isso é legal porque inspira outras pessoas, motiva outras pessoas. De repente eu estou fazendo academia, eu estou me engajando em uma reeducação alimentar, e aí alguém que está querendo fazer isso, ou com essa necessidade, começa a acompanhar esse meu cotidiano, e essa pessoa começa a sentir essa motivação. Poxa, se o Léo tá fazendo, e se tá sendo bacana, e se ele tá conseguindo, eu acho que eu também posso. Ponto positivo para as redes sociais. A gente pode estimular coisas positivas, a gente pode motivar as pessoas a superarem seus limites, superarem seus medos, seus entraves. Isso é excelente. Mas também a gente tem que estar alerta e tem que estar atento para outro lado das redes sociais. E a gente sabe que, infelizmente, o ser humano, ele é craque em desvirtuar o propósito das coisas, como elas são concebidas. Da mesma forma que eu posso utilizar um carro como meu meio de transporte, eu posso utilizar o meu carro para realizar um atentado, matando várias pessoas atropeladas. Usar o meu carro para explodir um lugar. Então, isso é desvirtuar o sentido de um objeto. E as redes sociais, elas têm muito essa desvirtuação do seu objetivo. Porque pessoas mal intencionadas ou pessoas que têm algum desvio comportamental ou pessoas que têm algum tipo de transtorno ou pessoas que são moralmente questionáveis, elas passaram a utilizar as redes sociais de forma a criar um ambiente nocivo para muita gente. É o que a gente chama de toxicidade na rede, né? Redes sociais tóxicas, redes sociais danosas. Quando eu pego a rede social e utilizo essa ferramenta para atacar as pessoas, eu estou sendo tóxico. Isso é moralmente, eticamente questionável. Mas a pessoa que está fazendo, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em atingir o objetivo dela. Ela está preocupada em denegrir a imagem do outro. Ela está preocupada em criar fake news, em gerar um clima de pânico, em gerar desconfiança, em alimentar a desesperança e também o medo nas pessoas. Deixar as pessoas mais inseguras. Mas, de fato, a rede social não foi criada com esse objetivo, mas ela foi desvirtuada para esse objetivo. Infelizmente, é algo que acontece demais hoje em dia. Mas não começou agora. Não começou por causa da pandemia. Isso é algo que já vem de alguns anos. Isso já vem desde que as redes sociais foram concebidas.
Quando a gente estuda casos de suicídio de adolescentes que estavam na escola por conta de bullying, a gente entra no que a gente chama de cyberbullying. E um dos instrumentos do cyberbullying são as redes sociais. Porque o cyberbullying é algo que é mais amplo. Quando a gente fala de cyberbullying, ele engloba não só redes sociais, mas ele engloba todo tipo de dispositivo eletrônico de comunicação. Então, pode ser o celular, pode ser uma ligação, pode ser e-mail, pode ser rede social, não importa, são vários tipos. Infelizmente, o cyberbullying já levou muitas vidas. Um exemplo clássico: adolescentes no ambiente escolar, e aí rola flerte, rola paquera, aquela coisa. E aí o rapaz diz pra moça: ah, me manda um nudes. E aí ela, muito apaixonada, imatura, levada pelos sentimentos, manda uma foto íntima. E aí de repente essa pessoa vaza essa foto íntima na rede. Então essa pessoa que teve a foto vazada, ela vai entrar em desespero. Ela vai ficar extremamente fragilizada emocionalmente, porque ela não vai saber lidar com essa exposição. De repente agora a minha imagem, o meu corpo, a minha intimidade está divulgada aos 7 cantos. Tem um dito que já, desde que a internet é a internet, de que caiu na internet, acabou. Não tem o que fazer. Porque a informação ela se dissemina com muita rapidez e com muita facilidade. Então, no momento em que uma foto íntima de alguém cai na rede, é muito difícil reverter. Diria que é praticamente impossível. Porque as pessoas começam a espalhar, elas começam a replicar. E a pessoa que foi vítima disso, ela muito provavelmente entra num processo depressivo e ansioso avassalador. Ela fica sem saber como lidar com a própria família, porque ela passa a se sentir completamente inadequada, envergonhada perante a sua família, perante os seus amigos. Nesses casos, muitas vezes, esse adolescente ou essa adolescente deixam de ir para a escola por vergonha, por medo, acabam perdendo aulas, às vezes até o ano escolar. E isso é o mínimo, porque o pior que pode acontecer a esse indivíduo é entrar num desespero tão intenso que vai iniciar o processo de ideação suicida. O que é a ideação suicida? É todo tipo de ideia, sentimento relacionado à vontade de morrer. E essas ideias, esses pensamentos de morte, eles vão ficando muito intensos. A minha vida acabou. A minha foto está na internet, todo mundo está acessando a minha foto. Minha vida acabou, não tem mais o que fazer. A única saída é eu tirar minha própria vida. E aí o sofrimento que essa pessoa passa é imenso. Mas é algo que pode ser manejado, pode ser cuidado, se houver realmente um amparo para esse indivíduo. Se houver uma ação, como por exemplo no caso do cyberbullying, os professores, a escola, realizando palestras, rodas de conversa, para falar sobre o tema, para esclarecer para os adolescentes a importância de evitar o cyberbullying. E eu falei um tipo de cyberbullying.
Tem um outro tipo que eles utilizam a rede social para denegrir o colega. Tem um grupinho fechado, tem uma pessoa que é mais excluída, um aluno que é mais excluído, ou que não se encaixa naquele grupo. E de repente, o que é que acontece? Esse grupo começa a atacar aquele indivíduo, ou a um grupo de indivíduos, mas geralmente o ataque é a um indivíduo específico, porque uma pessoa sozinha, ela tem muito mais dificuldade de se defender. Alguns de vocês podem estar pensando, poxa, mas professor, isso é muita covardia, não é? É sim, de fato é. E a gente sabe que na história humana, esse tipo de covardia ele é muito presente. O grupo se junta para destruir alguém, para atacar alguém. Eu não gosto dessa pessoa por algum motivo. Pode ser o motivo mais torpe que existir. Mas eu sinto a necessidade de acabar com a vida dessa pessoa. De fazer com que ela se sinta a pior pessoa do mundo. E quando a gente para pensar isso, nesses processos psicológicos, a gente vê uma perversidade por trás. Um comportamento muito perverso. Eu quero infligir um sofrimento, uma angústia ao outro. E isso, de certa forma, me dá prazer. E isso é extremamente comum no ambiente escolar. Esse tipo de cyberbullying, que é onde o indivíduo ele é difamado, ele também pode gerar comportamento suicida. Ele também pode levar o indivíduo a um processo depressivo, a um processo ansioso. E aí é quando a gente toma conhecimento dos casos de automutilação na escola. A automutilação nada mais é do que uma forma que aquele indivíduo encontra para lidar com a dor emocional. A dor física, o ato de se machucar, faz com que a dor emocional não seja tão intensa. Eu alivio a dor emocional me flagelando fisicamente. E a gente sabe que nas escolas atualmente é muito comum os casos de automutilação. Ah, professor, mas os casos de automutilação sempre são em decorrência do cyberbullying, desse tipo de bullying que é feito através das redes sociais? Não. Mas pode sim ser consequência disso. Porque a gente tem que entender que existem outros processos acontecendo ali por trás também. A gente não pode esquecer que cada indivíduo tem uma história de vida, cada indivíduo tem um núcleo familiar, cada indivíduo tem uma estrutura da personalidade, e todos esses fatores vão ser determinantes para o comportamento suicida. Quanto mais fatores para o desequilíbrio existirem no contexto do indivíduo, família fragmentada, um núcleo familiar conflituoso, um núcleo familiar onde existe violência física ou psicológica, abandono, negligência, história familiar complexa, histórico de abuso sexual. Tudo isso vai pesando, tudo isso vai se somando e aumentando a probabilidade do comportamento suicida ocorrer. Dessa ideação suicida está presente naquele indivíduo. Então, quando a gente pensa nas redes sociais dessa maneira, a gente vê como elas podem ser nocivas. Mas não é uma atribuição das redes sociais. O papel das redes sociais é de comunicar, é de aproximar. Poxa, de repente eu tenho um amigo no Japão e através das redes sociais eu consigo falar com ele em tempo real. Olha que coisa fantástica.
Quando a gente pensa nesse lado da tecnologia, é incrível. Mas eu também posso utilizar essa tecnologia para fazer mal ao outro, para denegrir a imagem do outro, para nutrir preconceitos, para desinformar. E é nesse ponto em que as redes sociais, elas podem sim ser um fator muito importante quando a gente fala em comportamento suicida. E eu tô falando para vocês dessa questão do cyberbullying, de usar as redes sociais para difamar alguém, para falar mal de alguém. Mas tem mais coisa aí. Tem muitos casos documentados, por exemplo, de pessoas que já estavam com ideação suicida durante algum tempo. Provavelmente, a maioria dessas pessoas não estava fazendo nenhum tipo de acompanhamento especializado, ou seja, não estava fazendo psicoterapia, não estava sendo acompanhado por um psiquiatra. E essas pessoas utilizaram as redes sociais para transmitir ao vivo o próprio suicídio. Nós temos muitos exemplos desses documentados, onde essas pessoas ligaram o streaming, transmissão ao vivo, e transmitiram a própria morte. Isso é muito chocante. Além de ser muito triste também. E a partir desses fatos, algumas dessas redes sociais, elas começaram a tentar criar mecanismos dentro do seu código, né, do seu algoritmo, para identificar quando existe uma possibilidade, né, de um comportamento suicida estar acontecendo. Quando palavras, alguns tipos de palavras-chave são publicadas e tal. Porque a ocorrência desse tipo de atitude começou a ficar muito frequente. Passou a ser muito frequente. Uma pessoa que está em sofrimento profundo, que ela está em desespero, desesperança e desamparada, ela está muito vulnerável. Ela está muito suscetível a qualquer coisa que vem do outro lado. E aí, de repente, ela consome um material nas redes sociais que vai potencializar esses sentimentos negativos, essa angústia ao qual ela está vivenciando. Então, aquilo se torna um gatilho para o comportamento suicida dela. De repente, ela toma conhecimento de que alguém fez isso, de que alguém cometeu suicídio utilizando as redes sociais. E isso serve para ela como uma inspiração para que ela faça o mesmo. E a gente pode pensar isso de uma forma até mais aprofundada quando a gente tenta entender que quando eu ligo a minha câmera e estou transmitindo a minha morte para as pessoas, eu estou passando uma mensagem. Vocês sabem qual é essa mensagem? Essa mensagem, ela diz assim: vocês vão sofrer com a culpa da minha morte, porque vocês não foram capazes de me ajudar. Porque vocês não viram o meu sofrimento, vocês não ligaram para a minha dor. Então agora, eu vou mostrar para vocês e para todo mundo que eu não quero mais viver, que não vale a pena viver. E vocês que lidem com isso. Essa é a mensagem. Nós sabemos, através dos estudos em suicidologia, que a grande maioria dos suicídios eles podem ser evitados.
eles podem ser evitados, mas na medida em que nós temos ações concretas e eficientes para realizar uma prevenção de suicídio. E é por isso que um curso como esse é importante. É por isso que você que está assistindo esse curso vai se beneficiar desse conhecimento para aplicar no seu dia a dia. E além de um curso como esse, palestras, campanhas informativas. O Setembro Amarelo é a maior campanha do ano em relação à prevenção de suicídio. Justamente para conscientizar as pessoas de que o suicídio ele pode ser evitado. Mas ele só pode ser evitado quando eu entendo ele. Eu não preciso ser um psicólogo, não preciso ser um psiquiatra, não preciso ser da saúde mental ou da saúde para entender o que pode levar uma pessoa ao suicídio. E eu posso, mesmo sem ser um profissional dessas áreas, identificar que um indivíduo, alguém próximo, está passando por um sofrimento muito grande. E auxiliar essa pessoa, acolher essa pessoa, conversar com essa pessoa. Porque é isso que vai fazer a diferença entre aquela pessoa continuar o caminho dela em direção à tentativa de suicídio ou ela buscar uma ajuda profissional. Identificar o comportamento suicida não é tão difícil. E por que é que eu digo que não é tão difícil? Porque primeiro você precisa entender um pouco. Primeiro você precisa estar atento. Você precisa olhar para o comportamento da pessoa. Então, nas redes sociais, é estar atento a alguns sinais que as pessoas colocam. Lembram quando eu falei que a rede social é como um quadro que você tem acesso à vida da pessoa? E através desse acesso à vida da pessoa, muitas vezes, você pode saber se a pessoa está passando por uma situação difícil ou não. A partir do tipo de postagem que ela realiza. Uma pessoa que posta músicas tristes, ou posta letras de músicas tristes, ou posta frases, imagens que demonstram essa tristeza, que demonstram essa negatividade, isso já é um sinal de alerta de alguma coisa. O que será que essa pessoa está passando? O que será que está acontecendo com ela? Poxa, fulano ele está fazendo essas postagens. Será que ele está bem? Se você não for conversar com o fulano, você não vai saber. E talvez ele precise e ele esteja esperando que alguém estenda a mão nesse momento. Para que ele se sinta acolhido. E para que ele possa desabafar o que quer que esteja acontecendo internamente. Mas isso só é possível se eu estiver atento. Se eu estiver disposto também a realizar esse acolhimento. Ah, professor, mas nem todo mundo que está mal fica postando isso nas redes sociais. Porque as pessoas, elas gostam de viver de aparências. E elas gostam de demonstrar que estão bem o tempo todo. É verdade, aluno. Bem pensado. Algumas pessoas, elas criam um universo de fantasia dentro da realidade delas e transmitem isso através das redes sociais. Por exemplo, conheço um caso de uma moça que ela já tentou suicídio 6 vezes, mas nas redes sociais as postagens dela são todas ela sempre feliz, ela na praia, só curtição. Mas quem de fato a conhece, quem está próximo, sabe a angústia que ela vivencia. E quem é mais próximo ainda, sabe que ela tem um transtorno mental. E a gente sabe, através da literatura, que os transtornos mentais, eles são um fator importantíssimo para predizer o comportamento suicida. Então, as redes sociais, elas
tem essas duas facetas. Eu tanto posso mostrar para as pessoas o meu sofrimento, esperando um acolhimento, como eu também posso criar um universo fictício, tentando mostrar que eu estou bem, tentando mostrar que minha vida é muito maravilhosa, quando na verdade eu estou destruído por dentro. Então, como ajudar uma pessoa assim? É difícil. É difícil porque você não está vendo ali os indícios, porque você não sabe o que de fato está acontecendo. Então, o que podemos fazer é intervir quando nós temos algo substancial, quando nós temos algo concreto que vai nos levar até essa pessoa. E dessa maneira, você pode sugerir que essa pessoa busque ajuda especializada, indicar que essa pessoa converse mais com outros amigos ou busque algum tipo de apoio. Todo tipo de apoio é bem-vindo. Mas, de fato, para uma pessoa que está com um nível muito intenso, muito elevado de ideação suicida, somente um atendimento profissional especializado vai ser o suficiente para reverter, amenizar esse quadro e trazer de volta a pessoa para o seu equilíbrio emocional. Então, olha como as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas podem ser uma janela muito clara para você entender melhor a outra pessoa, mas ao mesmo tempo ela pode ser também esse universo de fantasia, onde de fato você não sabe o que está acontecendo. Mas um lado positivo disso são as pessoas que elas compartilham essas histórias de sofrimento, de dor. O ponto positivo disso é, na medida em que eu uso as redes sociais para compartilhar a minha dor, de certa forma eu estou me aliviando. Pode talvez não ser a melhor forma de se aliviar, mas às vezes é o que a pessoa tem ali disponível, é a ferramenta que ela tem. Eu ligo a câmera e começo a falar de como eu estou triste hoje, de como eu estou deprimido, de como o meu dia foi ruim, de como eu estou preocupado, de como eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. E aí isso permite duas coisas. A primeira, permite que pessoas que estão passando por algo similar se identifiquem. E aí existe esse compartilhamento, que é um dos preceitos da rede social. Vamos compartilhar nossas experiências. Uma espécie de grupo de apoio. Um grupo de apoio, com muitas aspas. Mas também isso tem um lado negativo, porque a gente sabe que existem pessoas perversas do outro lado. E aí, às vezes, quando uma pessoa ela compartilha esse sofrimento, sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para dizer que aquilo é frescura, para dizer que é bobagem, para dizer que essa pessoa está inventando, para anular ou desmerecer o sofrimento daquela pessoa. E essa é a parte ruim, essa é a parte negativa, e é isso que pode gerar mais sofrimento ainda para esse indivíduo. E aí, é de suma importância que vocês que estão assistindo a esse curso, que estão assistindo a essa aula, que vocês possam filtrar mais o conteúdo que vocês absorvem das redes sociais. Porque, como eu já havia mencionado, existe um lado tóxico das redes sociais. E é esse lado tóxico que vai afetar diretamente a saúde mental do indivíduo. Se o indivíduo ele não tem nenhum tipo de transtorno, não tem muitos conflitos, tem uma vida emocionalmente estável, ainda assim, esse lado tóxico das redes sociais pode afetá-lo.
pode deixar ele mais para baixo, um pouco mais triste ou com raiva. Mas para um indivíduo que ele já está fragilizado, que ele já vem de um processo muito complicado emocionalmente, que ele já tem um transtorno ali, não diagnosticado, não tratado, para esse indivíduo, absorver um conteúdo negativo das redes sociais vai ser muito mais impactante. E vai ter muito mais peso nas futuras ações dele. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem uma depressão e ela é linchada nas redes sociais por alguma postagem, isso pode sim ser um fator precipitante para ela ter um comportamento suicida. Então, o que eu oriento a vocês é que filtrem o conteúdo que vocês absorvem nas redes sociais. A gente não precisa absorver tudo. Se tem um conteúdo que está vindo de alguma pessoa, de alguma página, de algum indivíduo, e está te fazendo mal, está te causando mal-estar, reflita sobre isso. Você pode não consumir esse conteúdo, você pode bloquear essa página, você pode bloquear esse indivíduo. Você não é obrigado a consumir conteúdo que te faz mal. Então reflita sobre isso. Porque esses conteúdos negativos, tóxicos, eles vão afetar as pessoas sim, em maior ou em menor grau. E isso somado à história de vida do indivíduo vai fazer toda a diferença no desenvolvimento de um comportamento suicida. Então, dessa maneira, espero que vocês tenham aprendido bastante. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Muito obrigado pela atenção de vocês e cuidem-se. Até a próxima!